Irmãos, boa noite, louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor nessa noite. Peço que os irmãos abram sua Bíblia em Neemias, capítulo 8. Neemias, capítulo 8. A partir do versículo 1. Bendito seja Deus. Neemias, capítulo 8, a partir do versículo 1, que nos diz assim: Em chegando o 7º mês e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, louvamos e bendizemos o Teu nome, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E se estamos aqui nessa noite, Senhor, foi por Tua permissão, Senhor. Estamos reunidos nesse lugar, Senhor, para ouvirmos a Tua voz, Senhor. A Tua voz, Senhor, que é inconfundível. A Tua voz, Senhor, que já falou conosco através dos louvores. A Tua voz, Senhor, que já falou conosco através das orações que aqui foram feitas, Senhor, do Teu agir em nosso meio e que vai continuar falando conosco através, Senhor, da leitura da Tua palavra. Quanto a mim, Senhor, perdoa minhas falhas e os meus pecados nessa noite. E me usa, Senhor, como vaso nas mãos do oleiro para transmitir, Senhor, a Tua mensagem aos nossos corações. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nessa noite o Senhor quer falar conosco sobre o tema reconstruindo as muralhas e levantando as portas. Reconstruindo as muralhas e levantando as portas. Vamos entender um pouco desse contexto do livro de Neemias, que é um livro assim bem interessante, é um livro histórico, mas que ele traz grandes ensinamentos para nós, hoje que estamos aqui nessa noite, e para o nosso tempo contemporâneo. Se nós formos ler, é importante nós lermos também Esdras, que também está num contexto, na mesma situação, e talvez Esther, né? Porque o livro de Esther, irmãos, ele está incluso na sua passagem lá no livro de Esdras. Os capítulos 6 e 7 de Esdras é o que acontece lá no livro de Esther. Ele traz um pouco desse contexto. A diferença é que Esdras e Neemias são o povo judeu que retornou do exílio. E lá em Esther são o povo que continuou lá, vivendo lá na Babilônia. Vivendo agora sob o domínio persa, não era mais babilônico. Porque o governo que dominava esse período era o governo persa. Mas a gente lendo esses dois livros, irmãos, a gente vai entender um pouco o contexto histórico do que estava acontecendo nesse período. Se você voltar lá em Esdras, nós temos o entendimento e o conhecimento. A palavra nos diz que pelo decreto de Ciro, houve a primeira remessa que retornou para Jerusalém, que foi justamente com Zorobabel. Depois teve a segunda leva de judeus que retornou com Esdras. E depois veio a terceira leva, que foi com Neemias, e a quarta leva, que também retornou do cativeiro babilônico para Jerusalém, para a terra de Judá. Mas eu queria trazer, irmãos, algumas lições que esse texto vai nos trazer, não só esse texto que eu li, mas todo o livro de Neemias, ele vai nos trazer algumas lições para as nossas vidas hoje. E o importante, irmãos, é nós entendermos justamente isso. Que momento precioso nós tivemos aqui nesse momento.
momento de oração, né? Um momento que nós paramos e oramos uns pelos outros. Pensamos nas dificuldades que a igreja tem enfrentado, pensamos nas dificuldades que muitos irmãos têm enfrentado, e oramos não apenas por nós, mas oramos pela igreja. E a primeira lição que eu queria trazer justamente nesse livro é justamente o que Neemias nos ensina lá nos primeiros versículos do primeiro capítulo do livro de Neemias. Volta um pouquinho lá, no capítulo 1 de Neemias, e a gente vai entender um pouco o que ele vai nos falar. A primeira lição que nós temos é que Neemias, ao ouvir a situação do seu povo e da cidade, ele não virou as costas para o problema, mas reconheceu o pecado do seu povo e o seu próprio pecado. Veja aí os primeiros versículos do livro de Neemias. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Esquisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai também temos pecado. Meus irmãos, se nós formos analisar a situação de Neemias, Neemias podia ficar na sua zona de conforto. O texto nos diz que Neemias estava na fortaleza de Suzã, servindo ao rei, pois ele era copeiro do rei. E Neemias poderia nem se preocupar com o povo de Judá, nem de Jerusalém. Mas quando chega a notícia a Neemias, de prontidão, de imediato, ele clama a Deus. Ele se coloca no lugar dos seus irmãos. Ele não apenas ouve, mas ele ora. Ele jejuma, ele paga um preço, porque ele sabe que a situação de Judá, de Jerusalém, dos judeus, era miserável. E ele, como judeu, irmão, ele não poderia continuar naquela zona de conforto que ele estava. Ele estava no palácio, ele estava servindo ao rei. Ele poderia simplesmente ouvir e dizer assim: eita, que pena que o povo está assim. Que pena que o povo tem passado por tudo isso. Mas é devido ao seu próprio pecado. Mas Neemias reconheceu que não era apenas o pecado do povo, era o próprio pecado dele, porque ele também fazia parte do povo judeu. E muitas vezes, irmão, nós somos assim, egoístas, né? Nós apenas pensamos em nós mesmos. Até ouvimos falar que alguns dos nossos irmãos estão passando por algumas situações, por alguns problemas, mas continuamos na nossa zona de conforto. Estamos bem em casa, nossa família está bem, nossa esposa, filhos, Deus tem dado o suprimento da sua necessidade diária, né? Tem um carro, ou se não tem um carro, tem o dinheiro para sair, e a gente continua ali, descansado. A gente não se preocupa com o nosso irmão. A gente não faz muitas vezes, irmãos, o que a gente fez aqui nessa noite: orar uns pelos outros. Você já percebeu que muitas vezes, irmão, praticamente todas as vezes nossas orações são individualistas? Nós normalmente oramos por nós mesmos. Senhor, cuida de mim, cuida da minha casa, cuida dos meus filhos. Às vezes a gente lembra de alguém da família, né? E raramente a gente lembra dos irmãos. Isso é uma verdade, irmão, que nós temos vivido no nosso dia a dia. Porque é um mundo que hoje nós temos vivido, ele tem feito que os nossos corações tenham endurecido para nós pensarmos nos nossos irmãos.
Mas Neemias não. Neemias, quando ele teve notícia e ele teve conhecimento de como estava o povo que ficou ali em Jerusalém, Neemias clamou a Deus e disse: Senhor, temos pecado contra ti. Senhor, a minha casa e eu temos pecado contra ti também. E Neemias não ficou parado, irmãos. Neemias, ele teve atitudes para fazer a vontade de Deus e mudar o quadro que aquele povo vivia, que aqueles judeus viviam, que aqueles judeus que tinham voltado estavam vivendo. Neemias não se acomodou. Neemias colocou em prática uma palavra que hoje está muito visível no nosso dia a dia, mas pouco feito, que é a empatia, que é se colocar no lugar do outro. E entender a necessidade de primeiramente orar a Deus, pedir perdão pelos seus pecados e pelo pecado do povo e agir. Neemias apenas não orou, mas Neemias também agiu. E nós vamos ver isso, irmãos, mais na frente. E a segunda lição que esse texto e esse livro nos traz, irmãos, é justamente essa. Neemias, após ele ter orado ao Senhor, Neemias, após ter reconhecido o pecado do povo, Neemias, após ter se preocupado com o povo, Neemias, ele soube aguardar o tempo de Deus para a sua oração ser atendida. Neemias clamou a Deus, Neemias sabia que existia algo a ser realizado, mas Neemias não se precipitou. Neemias aguardou o tempo do Senhor. E nós vamos ver isso, irmãos, no capítulo 2, a partir do versículo 1, que nos diz assim: no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para o oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza de coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: vive o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei aos Deus dos céus. Irmãos, se nós formos ver o tempo que Neemias aguardou a resposta do Senhor, não foi um tempo tão longo, né? Se você pegar essa passagem aqui do versículo 1, que diz que ele foi no mês de Quisleu. Esse mês de Quisleu, no calendário judaico, é entre novembro e dezembro. E esse mês de Nissan é entre março e abril. Então, assim, foi um período de 5 a 6 meses para a resposta de Neemias chegar. Mas o texto não diz se Neemias continuou orando, se Neemias fez essa oração inicial aqui e depois ele não fez mais, né? Mas o texto diz que chegou o momento de Deus agir naquela situação. Chegou o momento de Deus dar a resposta a Neemias daquilo que ele tinha pedido a Deus. E aí, quando ele serve ao rei, o rei olha para o seu semblante e vê que o seu semblante estava triste. E o texto nos diz que ele nunca tinha estado triste na presença do rei, mas o rei se incomoda com aquilo que está ali acontecendo. Sabemos que é o agir de Deus, a mão de Deus agindo naquela situação. E o texto nos diz que, novamente, Neemias orou. Porque ele disse que ele tremeu e temeu na presença do rei. Imagine você, irmãos, estar ali, servindo ao rei, e o rei olhar para você assim: o que é que acontece? Você está triste, né? E Neemias já tinha no seu coração o seu propósito. Mas Neemias, ele soube aguardar o tempo certo do Senhor. E isso fica uma lição para nós também, irmãos. Às vezes nós oramos à noite e já queremos que no outro dia o Senhor haja, né? Muitas vezes nós temos uma causa para resolver. Claro que o Senhor, ele opera da forma que Ele quer, no momento que Ele quer, do jeito que Ele quer. Mas muitas vezes, irmão, a resposta não vem de imediato. Muitas vezes nós temos que aguardar no Senhor. E muitas vezes nós não recebemos a resposta de Deus porque nós nos precipitamos. Nós oramos, mas tomamos a nossa própria decisão. Nós oramos, dizemos: Senhor, está nas Tuas mãos. Mas no outro dia nós tomamos a nossa própria decisão
e fazemos aquilo que o nosso coração carnal nos inclina a fazer. E aí, irmãos, lá na frente, dá errado. E muitas vezes nós dizemos assim: mas Senhor, eu não orei, né? Eu não falei, mas o Senhor respondeu. E nós precisamos, irmãos, estar atentos à voz do Senhor. Porque a voz do Senhor, irmãos, ela é inconfundível. A voz do Senhor, ela não falha. Ela chega aos nossos ouvidos e ela confirma em nosso coração. Eu vou contar um testemunho aqui, que eu já falei uma certa vez aqui, quando nasceu a nossa filha Bruna, né? Eu tinha colocado no comércio, fazia pouco tempo que eu tinha chegado aqui na igreja, congregando, eu tinha um açougue, aqui no Jardim Paulistano, e assim, bem difícil, irmãos, apertado o negócio, economicamente difícil, e Bruna prestes a nascer. Resolvi fechar o comércio, apareceu uma oportunidade de trabalhar em um mercado aqui em Campina Grande. Vendi as coisas e voltei a trabalhar em mercado novamente, supermercado. Só que assim, Bruna estava prestes a nascer. E cadê dinheiro para um enxoval, irmão? Não tinha dinheiro para comprar nada, berço, roupa, nada, né? Comecei a orar ao Senhor, orava ao Senhor: Deus, está chegando. E até agora nada, né? O tempo está passando e até agora nada, Senhor. Certo dia, eu ia para o trabalho e meu telefone toca. E quando o telefone toca, irmãos, e Deus, normalmente Ele age quando você esquece. Você está muito preocupado com seu coração, parece que Deus diz assim: vou deixar você aí em silêncio aí, né, até o seu coração se aquietar. E aí, irmãos, o tempo passou e nesse dia o telefone tocou. Eu ia para o trabalho, ia de ônibus, e uma pessoa que trabalhou comigo há um tempo atrás disse: você está onde? Eu disse: eu estou indo trabalhar. Ele disse: você é aqui no mercado tal? Eu disse: sim. Eu disse: eu estou aqui lhe aguardando. Aí eu: tá certo. Fui lá, normalmente trabalhar, e aí quando eu cheguei naquele lugar, ela disse assim: olha, a minha causa saiu. Ela tinha colocado uma causa trabalhista, e eu tinha sido testemunha dela. E aí ela disse, e eu pensei em várias formas de lhe agradecer. Eu disse: não, mas assim, eu nunca fiz isso aí por questão de ter nada seu, não. Fiz por uma questão de direito seu e uma questão de amizade. Trabalhamos muito tempo juntos. E ela disse: não, mas assim, eu procurei de todas as formas de lhe agradecer. Só que eu pensei em várias coisas, mas nada assim no meu coração trazia assim que realmente era aquilo que você estava precisando. E aí, irmãos, ela tirou um envelope assim da mão assim e disse assim: está aqui seu envelope. Aí eu simplesmente coloquei no meu bolso, fui para casa, né? Meu coração tinha esquecido. Deus fez eu esquecer de tudo, irmãos. Irmãos, quando eu saí do trabalho e eu abri aquele envelope, era justamente, irmãos, aquilo que eu precisava para comprar um enxoval de Bruna, né? E Deus supriu todas as necessidades. Passou alguns dias, e aí a missionária Ana Paula chega lá em casa, com um carro cheio de fralda. E aí as portas se abriram, a gente teve fralda para a Bruna, aí acho que até os 6 meses, né? Porque o nosso Deus, irmãos, Ele age no momento que Ele quer agir. Não é no meu tempo, não é no seu tempo, não é na nossa hora, mas é na hora que Ele quer agir. E assim, irmãos, foi com Neemias. Neemias, ele aguardou o tempo do Senhor, e no tempo certo, Neemias, ele recebeu a resposta de Deus. E ao receber a resposta de Deus, irmãos, Neemias, ele seguiu. Porque o propósito de Neemias, irmãos, era ir a Jerusalém. O propósito de Neemias era chegar àquela cidade e reerguer as muralhas e reerguer as portas que estavam derribadas. E uma cidade, irmãos, que tem as suas portas e as suas muralhas derribadas, é uma cidade propícia ao ataque inimigo. E Jerusalém estava assim. Jerusalém, ela era propícia ao ataque religioso. Jerusalém era propícia ao ataque civil. De tudo, irmãos, economicamente, Jerusalém ela não tinha força nenhuma. E Neemias, direcionado por Deus, ele teve esse propósito de ir ali. Mas o propósito de Deus, irmãos, não era apenas levantar fisicamente as muralhas
e as portas de Jerusalém. E da mesma forma é conosco. Muitas vezes, irmãos, o templo está até levantado, mas as muralhas e as portas estão derribadas. Muitas vezes o templo está até de pé, porque nesse tempo aqui, irmãos, o templo não era o templo de Salomão, mas era um templo que Zorobabel, quando ele retornou, ele reconstruiu, já estava pronto. Mas as muralhas e as portas estavam derribadas. E muitas vezes é assim conosco. O nosso templo está até pronto, mas as muralhas e as portas estão abaixo. E aí nós somos propícios a muita coisa. A ataques de fora, a ataques de dentro, e nós não temos segurança nenhuma. E Neemias, ele foi levado justamente naquele lugar para, primeiramente, ele tratar a respeito disso. E a terceira lição que esse livro de Neemias nos traz é justamente que Neemias também ele não se precipitou em suas decisões, mas foi estratégico em tudo o que fez e buscou a direção do Senhor em tudo. Veja aí, irmão, no capítulo 2, a partir do versículo 11. Neemias recebe a ordem do rei. Neemias vai para Jerusalém. E Neemias chega ali, olha o que Neemias faz. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar para onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pelas portas do vale e tornei para casa. Meus irmãos, Neemias orou. Siga a sequência. Neemias orou. Neemias esperou a resposta de Deus. E Neemias, quando recebeu a resposta de Deus, Neemias não foi precipitado. Neemias não saiu afoito, irmão. Eita, resposta foi dada, agora é comigo. Neemias chegou ali em Jerusalém, direcionado por Deus, saiu à noite, verificou como se encontrava a cidade, levou alguns com ele, mas não disse a ninguém o que Deus tinha colocado no seu coração. Muitas vezes, irmãos, a resposta vem, mas muitas vezes nós nos precipitamos em falar. Nós precisamos, irmãos, estar atentos à ordem e à voz do nosso Deus. A resposta chegou, mas Neemias não se precipitou. Neemias levou até o povo, levou alguns da nobreza, junto com ele. Primeiro ele saiu à noite, verificou toda a situação dos muros, mas Neemias, até o momento, Neemias não contou o que ele deveria fazer. E muitas vezes, irmãos, nós somos assim, precipitados em nossas decisões. Nós até recebemos a resposta, mas aí nós falamos demais. E não aguardamos realmente a direção de Deus para aquilo que devemos fazer. Isso seja, irmão, em qualquer área que nós possamos estar orando a Deus. Seja a área da sua família, seja a área do seu trabalho, seja em que for. Talvez você tenha até um propósito no seu coração de fazer algo, e até a resposta de Deus tenha chegado, mas aguarde o tempo de Deus, e seja realmente um homem prudente, um homem que escute a voz do Senhor e da forma que deve ser feito. O outro ponto, irmãos, que esse texto e esse livro quer nos falar, que após Neemias aguardar o tempo certo de falar, Neemias falou. A partir do versículo 17, irmão, desse mesmo versículo, desse mesmo capítulo, nós vemos a seguinte atitude de Neemias. Então lhe disse: estás vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois,
reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixamos de ser opróbio, ou seja, vergonha pública. E lhes declarei, como a boa mão do meu Deus estivera comigo. E também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Meus irmãos, quando a resposta do Senhor vem e o momento certo é feito, tudo dá certo. Talvez, irmãos, se Neemias tivesse chegado ali naquela cidade e já tivesse contado a todos o que ele deveria fazer, a decepção seria grande. Neemias, não vai dar certo. Neemias, o povo não vai dar certo, não vai te seguir. Mas Neemias, ele aguardou o tempo certo, falou com as pessoas certas, e aí o povo foi inclinado pelo próprio Deus a realizar aquela obra. Às vezes, irmãos, nós temos até boas ideias, né? Isso dentro da igreja, isso dentro de alguns ministérios, mas às vezes não é direcionado pelo nosso Deus. Nós tomamos decisões próprias do nosso coração e até a coisa ela vai caminhando, até um certo ponto. Só que chega um certo momento, irmãos, que não continua, porque o povo desanima, porque às vezes a direção é do nosso coração. Talvez não foi o momento certo, as pessoas certas, a direção certa. E Neemias aqui, ele aguardou tudo isso. Aguardou o momento certo, falou com as pessoas certas, e o texto nos diz, irmãos, que ele declarou que a boa mão do próprio Deus foi que direcionou ele. E aí, irmãos, as coisas começaram a acontecer. Porque o texto diz que eles se fortaleceram as mãos para a boa obra. Eles se fortaleceram as mãos para a boa obra. Duas coisas, irmãos, nós aprendemos aqui. Primeiro, irmãos, que nós não conseguimos fazer nada só. Nós precisamos da ajuda do próximo. Nós precisamos, irmãos, da ajuda dos nossos irmãos para realizar. E aí nós precisamos também entender que quem levanta não somos nós. Quem levanta é o próprio Deus. Porque se fosse pela força de Neemias, irmão, nada aqui iria acontecer. Mas a fortaleza e as boas mãos do nosso próprio Deus foi que levantou esses homens para começar a fazer esse trabalho ali em Judá, em Jerusalém. O outro ponto, irmãos, que eu quero tratar com os irmãos, e outra lição que esse texto nos traz, é que Neemias não desistiu dos seus propósitos diante das adversidades e dos opositores, mas continuou firme no chamado de Deus. Vocês acham que foi tudo fácil, é? Neemias chegou ali, convocou o povo e estava tudo mil maravilhas? Não, irmãos. Desde o início já existia aqueles que se levaram contra e disseram assim: isso não vai dar certo. Está se levantando contra o rei? Né? Qual é o teu propósito de levantar as muralhas e as portas? Né? E existem dois personagens bem conhecidos nesse livro, que você talvez leia, Sanbalate e Tobias, que eram homens que durante todo o período da reconstrução, irmãos, dos muros e das portas, esses homens sempre estavam ali, ó, astuciamente querendo tirar Neemias do foco. Astuciamente querendo tirar Neemias daquela direção que Deus tinha dado a ele e ao povo. Certo momento convidando ele para sair, certo momento com mentiras, mas Neemias ali sempre focado no propósito de Deus. O livro nos fala, irmãos, que chega um certo momento da reconstrução dos muros, que o povo era com a mão na espada e a outra na obra, porque não podia baixar a guarda. De tal afronta era que esses homens tentavam tirar o propósito de Deus na reconstrução dos muros e do levantamento das portas de Jerusalém. E quantas vezes, irmãos, nós nos enfrentamos isso, né? Todos os dias. Quantas vezes, irmãos, Deus tem um propósito em nossas vidas e começa a se levantar as dificuldades, né? Em nós mesmos,
em nossa casa, em nossa família, em nossa vizinhança, né? Em nosso meio. Porque existe isso, irmãos. Mas, irmãos, se realmente é um chamado de Deus, não desista. A obra vai ser completa. Ela vai ser terminada. Mesmo que você tenha que estar com uma mão na espada e a outra na obra, né? Vigilante, atento, olhos abertos. Teve momentos que Neemias fez uma troca de turno. Alguns dormiam e outros ficavam acordados. Porque Neemias sabia que a obra tinha que ser terminada. Mas Neemias também ele tinha entendimento que existiam pessoas que não queriam que isso terminasse. E assim, irmãos, é em nossas vidas. Precisamos estar atentos, irmãos. Junto com nossa casa, com os nossos filhos. Será que realmente nossa casa está com os muros levantados? E as portas? Ou estão baixos? E a gente não tem percebido? O templo até pode estar em pé, irmãos. Mas às vezes os muros estão derribados. E Neemias, ele não desistiu. Ele continuou. Seja a lição, irmãos, que esse texto nos traz. Neemias não encobriu os pecados do povo, mesmo eles estando ajudando na reconstrução dos muros e das portas da cidade. Capítulo 5, irmãos, nos diz assim, versículo 1. Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Porque haviam os que diziam, somos muitos nós, nossos filhos e nossas filhas, que nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também houve o que diziam, as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. Houve ainda os que diziam, tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e os nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos, as nossas filhas, para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não estamos em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. Existia um grande problema, irmãos, no povo judeu. Aqueles que tinham condições, os nobres, eles estavam usurpando, estavam adquirindo o seu próprio povo. As pessoas não tinham como se alimentar e se manter. E aí eles começaram a se vender entre eles mesmos. E isso aí chegou ao conhecimento de Neemias. E aí, irmãos, acontece justamente aquilo que nós falamos no início. O povo estava socialmente e moralmente abalado, desestruturado. Não existia uma direção. Eles começaram a fazer algo que os povos pagãos faziam. E Neemias, mesmo sabendo que esses estavam ajudando na reconstrução dos muros das portas, ele não encobriu o pecado. Não é porque você está com a mão na obra e você sabe que seu irmão está errando, irmão, que você vai dizer assim, não, deixa o bichinho, né? O bichinho está ali, está ajudando, né? Ele toca no ministério, ele faz parte de algum trabalho da igreja, não, mas ele está errando, mas vamos deixar ele ali. Não, irmãos. Neemias sabia que o povo estava pecando, e Neemias chamou os magistrados e disse, ó, isso que vocês têm feito aí não está correto. Isso está errado. E precisa ser corrigido. Devolva tudo que vocês têm deles, devolva os seus filhos, que vocês têm mantido como escravo, e a gente retorna para a reconstrução dos muros. E nós precisamos muitas vezes, irmão, fazer isso. Ei, você está pecando. O que você está fazendo está errado. Nós não podemos, irmão, encobrir o erro dos nossos irmãos. E é porque nós amamos os nossos irmãos que nós temos que corrigir. E Neemias, irmãos, não foi diferente. Neemias chamou a atenção e disse, ó, precisamos acabar os muros. Precisamos levantar as portas. Nós precisamos, primeiramente, reconhecer o nosso pecado que temos cometido uns com os outros. E Neemias fez isso. Mandou todos restituírem aquilo que era devido. E para encerrar, irmãos, que o tempo já se foi,
chegamos justamente no texto que nós lemos, Neemias capítulo 7. Neemias capítulo 8. Templo erguido, muros e portas reconstruídas, é hora de adorarmos ao Senhor de todo o nosso coração. A reconstrução, irmãos, dos muros e das portas duraram 52 dias. Tempo recorde, batido por Neemias e por todos aqueles que estavam ali envolvidos nessa obra. Mas aí no capítulo 8, irmãos, nós vemos um chamado. E esse chamado, irmãos, ele foi feito pelo próprio povo de Israel. E o texto nos diz assim: em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou, como um só homem na praça, diante da porta das águas. E eles disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homem como de mulheres, e de todos que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. Vemos aqui, irmãos, que o povo estava sedento pela palavra. O povo, após o templo estar reconstruído, os muros levantados e as suas portas, o povo agora queria adorar o Senhor. E o povo pede para Esdras trazer o livro de Moisés e ler o livro de Moisés na sua presença. E a convocação, irmão, é para homens, mulheres e para todos aqueles que podiam entender. E isso inclui as crianças. Aqueles irmãos que estavam ali, que podiam entender, estavam juntos. Aqui dos homens que participou da consciência cristã, que foi ali para a palestra ali sobre filhos, né? Aquilo ali mexeu comigo, viu, irmãos? Mexeu comigo. Porque às vezes, irmão, nós negligenciamos a palavra de Deus aos nossos filhos. Não, deixa o bichinho em casa. Está tão cansado. Passou o dia na escola, passou o dia jogando bola, brincando na rua, dormiu. E a gente deixa o menino em casa, né? Não traz para a igreja, não traz para o culto. Tem uma vigília, irmão? Não. Bichinho para a vigília, deixa o menino em casa. Está cansado, amanhã tem aula, ou se for um sábado, é o dia dele descansar, e a gente não traz, irmão. E nós temos negligenciado a vontade de Deus. E precisamos, irmão, estar atento a essas coisas. O Senhor faz a convocação, o povo clama a Deus, e ali todos se reúnem para adorar o Senhor. Versículo 3 do capítulo 8 diz assim: e leu no livro diante da praça que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. O segundo ponto que nós vemos nessa passagem, irmãos, é que o povo não teve pressa de ir embora. O povo estava ali sedento da vontade de Deus. Irmão, sabe quando a gente está ali realmente pronto para adorar? Se o culto for até meia-noite, a gente não quer sair. A gente está ali só dando glória, aleluia, né? Manda mais, Senhor. Mas quando a gente está, irmãos, com o nosso templo derribado, nossas muralhas, a vontade é que termine logo, para a gente ir para casa dormir, porque está cansado. Eu sei, irmãos, que tem o cansaço do nosso dia a dia de trabalho, mas, irmãos, quando você realmente está direcionado por Deus e sua vida está no altar do Senhor, você cultua o Senhor totalmente diferente. Faça um teste, irmão. Comece a ter uma prática de leitura da palavra, oração, né? Devocional diária, e venha para esse lugar. Eu digo a vocês, irmãos, que eu já fiz isso, e confesso que eu parei. Eu tinha uma prática, irmãos, diariamente, de ler a Bíblia durante a manhã e durante a noite, e orar durante os 2 períodos. Irmão, é totalmente diferente. Você vem para esse lugar aqui, irmão, seu coração transborda de alegria. Os louvores soam totalmente diferente, irmão. Você flutua, né? Porque você está em comunhão com Deus. Em comunhão com Deus. Mas quando você começa a negligenciar isso, né? E quanto mais você se alimenta dessa verdade, dessa palavra, irmãos, se torna enfadonho, se torna cansativo, né? Se torna pesaroso. É pesado você estar aqui.
Porque, irmãos, é assim, irmãos, é uma luta contra a carne e o espírito. Isso é uma verdade que a gente vive no nosso dia a dia. Tem o cansaço do trabalho, né? As atribuições de casa, e tudo isso vai nos envolvendo, irmãos, e a gente começa a perder a vontade realmente de estar nesse lugar. Mas aqui esse povo, irmãos, eles estavam ali, ó, sedentos, e eles ouviram desde a alva até o meio-dia. E o texto nos diz no finalzinho desse versículo 3: e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Eles tinham reverência à palavra do Senhor. Eles tinham sede, fome, desejo de se alimentar. E muitas vezes, irmãos, nós precisamos passar por algumas situações, precisamos enfrentar algumas dificuldades, mas precisamos levantar as muralhas da nossa vida. Eu não sei como é que você se encontra nessa noite. Eu não sei como é que se encontra a sua vida espiritual. Eu não sei como é que se encontra as muralhas, as portas espirituais da sua vida. Mas que o Senhor venha falar com você a respeito disso. Precisamos levantar os muros e reerguer as portas. Porque se tivermos com os nossos muros baixos e as portas derribadas, irmãos, estamos propícios a sermos assolados pelo inimigo. Que Deus os abençoe nessa noite, em nome de Jesus.